Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje é uma liturgia muito bonita e profunda, que vem caminhando ao longo de toda essa semana. As últimas semanas são semanas meio apocalípticas, que falamos, porque começamos a ver o que pode acontecer com a vinda de Deus. Durante toda a semana a gente leu o livro da sabedoria e hoje ele lembra a caminhada do povo de Israel, a Sião, que foi tão bem cantada. A Sião que encontra o consolo em Deus. Por quê? Porque permanece fiel a este Deus. Então, quando essa Sião, que é o povo de Israel, clama a Deus no Egito, Deus o liberta. Deus faz com que eles atravessem o Mar Vermelho a pé enxuto. A liturgia do Evangelho vai dizer a mesma coisa. Aqueles que são capazes de se manterem fiéis e de clamarem a Deus, Deus os escutará. E é isso que a gente vê Jesus falar para os seus discípulos. Quando ele começa a dizer que nós devemos rezar sempre e nunca desistir. A parábola é contada só por causa disso. Por quê? Porque a comunidade começava a titubear na fé. Começava a ter uma certa dúvida. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que tudo que Jesus está falando vai acontecer? Essa era a dúvida naquele tempo. Hoje não é nossa dúvida não, né, gente? Ninguém aqui duvida disso, não é? Oxalá fosse verdade. A dúvida que bate no coração daquele povo, no tempo de Jesus, é a dúvida que pode bater no coração de qualquer um de nós em determinada etapa da nossa vida. Afinal de contas, todos nós aprendemos na catequese a crer em um Deus que ressuscitou dos mortos. Mas um monte de gente, quando tem cabeça branca, fica com medo de morrer. Por que tem medo de morrer? Não acredita num Deus que ressuscitou dos mortos? Percebam. Ah, mas aí essas pessoas estão com dúvida na fé. Não, não estão com dúvida na fé. Elas estão com dúvida se elas também vão ressuscitar. E essa dúvida faz com que muita gente tenha medo. Ora, é não confiar em Deus. Porque se nós podemos chegar e dizer como Paulo, combati um bom combate, guardei a fé, só falta a coroa. Então não tenhamos medo, por exemplo, de encarar essa situação. E aí Jesus conta esta parábola maravilhosa para dizer para a gente que o nosso medo tem mais fundamento em nós do que em Deus. O que ele está dizendo? Um juiz injusto, mas que não teme a Deus. Depois de ser tão perturbado por uma viúva, ele fala assim, vou resolver o problema dessa viúva para ver se ela não me aborrece mais. Isso é um juiz injusto e que não teme a Deus. Irmãos e irmãs, se a gente vê Deus como a gente vê esse juiz, alguma coisa está errada no nosso olhar. Alguma coisa no nosso olhar não é coerente. E é o que o Evangelho de hoje está nos apontando. Então todos nós somos chamados a recalibrar o nosso olhar. E aí a gente pode pensar, tá, mas o que tudo isso tem a ver com o tema de hoje da nossa novena? Padre, não tem nada a ver. Tem sim. Quem é que veio ao mundo para calibrar o nosso olhar? Isso, todo mundo acertou. Jesus. Ele, o nosso Redentor, é quem vem calibrar o nosso olhar. O povo de Israel caminhava atrás de um Deus, que ora dizia uma coisa pelo profeta, ora outra, e eles ficavam na dúvida. Jesus, quando vem, diz, é assim que Deus quer que a gente olhe para o mundo. Você já aprendeu a olhar para o mundo com os olhos de Jesus? Se você aprendeu, será capaz de entender que os desafios do mundo não são para nos desanimar. Antes e pelo contrário, são para nos encorajar a transformar esse mundo, como Jesus começou a transformar.
Quem é que consegue fazer isso muito bem no cotidiano da vida? Como um profissional, como uma profissional? Muitos, né? Mas eu hoje destaco a pessoa da educadora e do educador. Eles olham aquele monte de criança que fica fazendo barulho o tempo todo, gente. Vocês ficam pensando, mas ter um filho em casa dá um trabalho. Imagina uma educadora com 17 crianças. Não dá trabalho nenhum, né? Ela consegue fazer todo mundo ficar quietinho. Como elas conseguem isso? Porque se olhar uma mãe que não é educadora, olha uma sala de aula, fica desesperada. Eu não dou conta do meu, imagina essa criançada toda. O educador, a educadora, olha para aquele desafio com esperança. Esse é o calibre do olhar que Deus nos pede para ter. Porque, irmãos e irmãs, se nós formos como o injusto juiz com essas crianças, a gente só vai gritar, cala a boca, não perturba. Um educador é melhor do que esse juiz, que dirá Deus. Um educador, uma educadora tem paciência, mais do que esse juiz. Porque esse juiz é só depois dela reclamar muito que ele resolve atender. Os professores não. Os professores atendem de modo imediato, os educadores fazem isso de modo muito preciso. Eu não sei se aqui tem outros diretores de escola, que foi comemorado ontem o dia do diretor de escola. Também fazem isso com muita maestria, porque cada um deles olha o desafio da educação com os olhos da esperança. E os que são cristãos e católicos olham na certeza do cuidado e do carinho que eles representam para aquela criança, porque são sinais e portadores do amor de Deus. O conteúdo, irmãos e irmãs, é só um detalhe na educação. Aquilo que se ensina, a matemática da vida, a língua, a ciência, tudo isso tem um valor imensurável. Mas tudo isso é esquecido se não for ensinado com amor. Depois do Enem, você pergunta para um adolescente, para um jovem, o que ele lembra da escola? Ele lembra do professor que riu, da piada que o professor contou, da forma como o professor o acolheu no dia que ele brigou com o pai indo para a escola. São essas coisas que ficam. Ou seja, de tudo que se ensina, o verdadeiro aprendizado está na capacidade de ser sinal e portador do amor de Deus àqueles a quem somos destinados. Repito, isso eu só estou falando de um profissional. E muita gente vai dizer, não, ele está lá para ensinar conteúdo. Não é assim, gente. Quem dera fosse assim, mas não é. A vida é feita de afeto. E o afeto só cresce na medida em que a gente entende quem é o nosso Deus. Então temos duas formas de sermos profissionais na vida. Como juiz, que atende a todos que perturbam, ou como Deus, que ama cada um que o procura. Assim é até na vida familiar. Você pode ser um pai ou uma mãe que friamente, já que nasceu, já que eu pus no mundo, eu tenho que educar. Você vai ser igual juiz. Agora, se você quiser ser mais próximo de Deus, você vai aprender a amar aqueles que você colocou no mundo. Na caixa de um supermercado, você pode ser frio igual o juiz. Ou você pode acolher com um sorriso as pessoas que vêm ali para pagar as suas coisas e levar para casa. Por fim, concluo reforçando com cada um de nós. O nosso desafio não é ser apenas justo, porque no fim das contas o juiz também foi justo. O nosso desafio é fazer justiça com amor. É assim que Deus age. É assim que Jesus Cristo nos ensina. Então, se aprendemos com Ele isso, vamos com Ele ser salvos. E se aprendemos bem a fazer isso com Ele, vamos fazer isso com todos os que estão ao nosso redor.
porque a todos eles nós somos enviados a ser o quê? Sinais e portadores do amor de Deus. Que o amor de Deus que habita em cada um de vocês cresça. Que a Eucaristia que vamos receber fortaleça esse amor. Para que lá fora, quando a gente voltar para casa, ele transborde e encha a vida de todas as pessoas que encontrarem conosco. Seja louvado o Senhor Jesus Cristo.